Bom, gente, agora a gente vai fazer essa segunda parte, o nosso bate-papo. Enquanto a gente vai ajeitar aqui o palco e os nossos convidados vão subindo, eu vou agradecer a participação das escolas de governo que integram a nossa rede de inovação em governo. São elas: Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização do Estado do Ceará, Universidade Federal da Fronteira Sul de Santa Catarina, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a SSP-SC. E antes de começar a nossa conversa, eu vou fazer um aviso aqui. A gente vai ter aqui, o Acessa Campus está com inscrições abertas. Essas inscrições vão até o dia 17 de maio. O Acessa Campus, o que eles são? São espaços de coworking público do Governo do Estado de São Paulo, que tem o apoio da Secretaria de Governo, do Acessa São Paulo e também da Prodesp. Esses espaços de trabalho compartilhados, eles são cada vez mais comuns, no mundo, e essa é uma iniciativa pioneira aqui no Brasil. O primeiro edital que a gente anunciou aqui mesmo no Inova Day foi para o Parque da Juventude, e agora as inscrições são para o segundo espaço, no Campus Cultura, com coworkings que vão ficar no Memorial da América Latina e na Biblioteca do Parque Vila Lobos, que é a coisa mais linda que tem. E para maiores informações, você pode acessar o site, que é o www.acessasp.sp.gov.br. Vocês vão ver aí na tela, /Acessa Campus. E o outro aviso também, o Nova Day, ele também promove o Global Gov Jam, que vai acontecer em várias partes do mundo, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Mas na próxima edição do Nova Day, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vocês podem ficar aí atentos. Bom, todos já estão aqui. Deixa eu fazer também um outro aviso, que a gente tem a nossa audiência aqui, que estão online conosco, o IJUSP Lab, Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos, o pessoal de Porangaba, que é no interior de São Paulo, e o CRAVE, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima. A Escola Paulista de Contas Públicas do TCE-SP também. Obrigada, gente, pela audiência. Vamos começar aqui. A gente tem tantas perguntas que eu não sei nem como é que nós vamos fazer. Tem muitas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta para o Humberto. Tá, Humberto? Ela foi feita pela Graça Barcos, que é funcionária da Escola de Contas. Ela pergunta o seguinte: por que motivo você acha que a politização não está incluída na grade curricular da educação brasileira? Quem quiser falar também sobre isso, fique à vontade. Interessante a pergunta, Carla. Obrigado. A politização, não sei, talvez a política. E a gente tem um problema básico, pelo menos no ensino básico, que é as pessoas não aprenderem coisas muito básicas. Matemática, português, história, geografia. Talvez a questão política de questões básicas, seja da questão constitucional, princípios democráticos, e às vezes eu sofro um pouco com o debate público, principalmente de internet, que as pessoas não têm noções muito básicas. E eu simpatizo com a pergunta da Carla por conta disso. Mas eu não sei se seria o caso de falar, gente, vocês precisam aprender X, Y, Z de política antes de saber matemática e português bem. Isso não significa que as escolas não possam passar conteúdos de política que são importantes para a gente viver em sociedade e construir uma democracia melhor. Mas talvez a gente precisa pressionar um pouco os governos de fazer o básico muito bem, que é construir uma sociedade que as pessoas sejam minimamente bem alfabetizadas, saibam fazer contas, e a gente espera que, com isso, desperte o interesse para questões, inclusive, políticas. Acho que é um pouco da minha visão, e mesmo quando a gente pega os números da educação no Brasil, a gente vê que 7% das pessoas que entram no ensino fundamental consegue ter uma formação muito sólida após o ensino médio. Então, assim, a situação é grave. Mas obrigado pela pergunta, Carla.
Quer complementar, Carla? Eu queria adicionar, queria contribuir com outros pontos. Assim, eu tenho um projeto que chama Jogo da Política, que, na verdade, é um jogo educativo para ensinar sobre os 3 poderes. Então, eu fui muito a fundo nesse tema, para buscar entender justamente a sua pergunta. E o que eu descobri, fazendo esse estudo, é que o que aconteceu é que, quando a gente virou uma nação democrática, pós-ditadura, e, na ditadura, a gente estudava, né, Educação Moral e Cívica e o SPB. Eu estudei essas 2 matérias, por exemplo. O que aconteceu é que, com a democratização, isso aconteceu dentro do Ministério da Educação e em outros níveis ainda acima, o que aconteceu é que foi uma vontade de não se continuar formatando o cidadão em aprendizados que vinham sendo dados a partir do ensino da Educação Moral e Cívica e do SPB. Então, foi uma vontade, na verdade, de se libertar de um tipo de aprendizado político que se tinha na época da ditadura. E a gente paga um pouco esse preço, né? Então, na verdade, foi uma coisa, em teoria, boa, né? De não querer continuar ensinando o que se ensinava até então, que não fazia mais sentido. Só que não se fez essa viragem. Tá, então, se a gente não está mais ensinando educação moral e cívica, vamos ensinar sobre democracia, vamos ensinar sobre os 3 poderes, vamos ensinar sobre a Constituição. Acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu queria trazer é que eu acredito que tem outros tipos de aprendizados, e aí que não são matemática, geografia, que as crianças precisam aprender, que tem muito mais que tem a ver com diálogo, que tem a ver com participação, e isso pode nascer na escola de uma outra forma, porque a escola já é um espaço, é o primeiro espaço político, né, uma vida em sociedade das crianças desde pequenas. Eu tenho uma filha de 9 anos e tenho a sorte de ela estudar numa escola que tem metodologias democráticas. Então, as crianças na escola, elas discutem, a minha filha já foi relatora da Assembleia, tem o presidente da Assembleia, e elas discutem questões ligadas ao comportamento das próprias crianças na escola, né? Pode isso, pode levar brinquedo, elas decidem, elas conversam, elas se organizam em torno disso. Então, acho que tem elementos que não são só os elementos formais, né, da política, ensinar sobre Constituição e tal, mas que tem a ver com uma forma básica, assim, de aprender sobre cidadania, como ser um melhor cidadão. Bom, eu vou anunciar quem foi o ganhador do livro. Quem ganhou o livro foi o Hudson Augusto. Hudson, depois você pega o seu livro. Parabéns para você. Agora eu tenho uma pergunta para a Isabela. Isabela, você comentou na sua apresentação sobre a procura que vocês tiveram, né, que vocês surpreenderam. É uma escola nova, enfim. Você acredita que a gente vive um boom de engajamento? O que está acontecendo? Eu acho que, com todo esse processo de colocar à luz a questão da corrupção, né, as pessoas... Porque a gente sempre soube que a corrupção existia, mas ela não estava assim, tão explícita. A partir do momento em que ela fica explícita e as pessoas começam, de fato, a debater sobre esse assunto, acho que a raiva também da população começa a ficar mais à flor da pele, as pessoas começam a querer lutar mais pela mudança, se engajar mais pela mudança, né? É muito difícil a gente conseguir mobilizar as pessoas em prol de algo que elas não estão sentindo na pele. A emoção na política é muito importante. Então, a partir do momento que a gente consegue, de fato, chegar no cerne do problema e trazer essa emoção à flor da pele, a gente consegue mobilizar mais. Eu acho inclusive, muito ruim que a gente tenha todas as eleições, grandes eleições em anos de Copa, né? Porque a Copa ela tira bastante do foco do que a gente precisa, tira a atenção, a vontade de estudar sobre os candidatos, enfim, é uma distração muito grande. Mas, à medida que a gente começa a ver que as pessoas estão mais emocionadas e que elas estão sentindo que o dia a dia delas se conecta mais com o que a gente está vendo acontecer na política, em questões de corrupção e tudo mais, elas se engajam melhor. Então, acho que o boom vem muito desse momento histórico que a gente tem vivido aí, sabe, de, enfim, julgamentos com Mensalão, Lava Jato, etc. e tal. Uhum. Humberto, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão dessas... o que você pensa sobre essas ferramentas que existem hoje disponíveis para você monitorar candidatos, para você saber o que ele está fazendo? Como que você acha que hoje em dia as pessoas estão se apropriando desse tipo de ferramenta? Você observa isso? Sim, é interessante. Tem 2 pontos aqui. O primeiro é que o Brasil tem um nível de transparência, pelo menos de informação disponível, bastante grande. O que a gente poderia melhorar, talvez, é o que fazer com essa informação e como gerar um tipo de informação mais fácil
pro eleitor, pro cidadão. Mas os esforços são grandes. Na própria Câmara dos Deputados tem uma sala hacker, alguma coisa assim que funcionários trabalham informações disponíveis nesse sentido. Dito isso, há formas de se conectar mais com o cidadão? Sim. Eu me lembro um caso aqui, uma vez, nas últimas eleições, alguns amigos falaram assim, vamos fazer manifestação para o candidato à presidência. Era segundo turno, você tinha duas opções, né? A gente fez para o candidato, o qual eu evito falar o nome por motivos óbvios. Mas por meio de internet, de Facebook, Twitter, a gente mobilizou, no primeiro dia, 35 cidades no Brasil, no último dia, 250 cidades no Brasil, e aí um senador da República viu aquilo lá, ele falou assim, como vocês conseguiram isso? Saiu caro? Eu falei, não, cada um rachou aqui o caminhãozinho e deu certo. E na Paulista tinham 30 mil pessoas. Ou seja, os mecanismos estão aí, é possível. Hoje há uma sofisticação, a própria política institucional está tentando aprender, ficou mais caro, porque as mídias sociais mudaram os algoritmos e tudo mais, mas há soluções. Tem gente, ao mesmo tempo, tem riscos aí, eu acho. Tem muito fetiche em relação à tecnologia também, como se isso fosse salvar alguma coisa. Eu vejo hoje políticos que criam aplicativos e acham que isso vai criar uma representação direta. Isso é uma ilusão. Às vezes, tem uns que usam isso para fazer um clientelismo 2.0. Isso é um fato. Há exemplos, alguns no Brasil. Então, assim, a tecnologia, e aqui há especialista em tecnologia, é possível fazer uma democracia muito melhor com ela, muito mais direta. Hoje, todo mundo está no celular, até para falar com as pessoas que você se relaciona é muito mais fácil, mas sem forçar a barra, né, gente? A política é política desde Aristóteles. O princípio que a gente defende de representação, de diálogo, de formatação de políticas, tudo isso continua igual. Vamos fazer isso melhor? Vamos, mas sem fetiche. Tem que ter consistência, né? Agora, continuando a falar sobre tecnologia e também até por uma questão de segurança que está por trás, para Carla. Carla, a pergunta é do Michel, da Fundação Vanzolini. Há algum tempo é dito que o blockchain será uma das tecnologias que transformarão as relações entre as pessoas. E isso certamente vai impactar as eleições também. Você acompanha alguma iniciativa nesse sentido? Sim. Bom, blockchain é uma tecnologia que ela está sendo desenvolvida e, ao mesmo tempo, sendo aplicada de uma forma muito acelerada. É diferente de quando... Tem pessoas que comparam a tecnologia blockchain e como ela nasce como uma promessa revolucionária de mudar a forma como as coisas são feitas, que compara ao nascimento da internet. Aí os especialistas, né, que em diferentes países aí que foram os que criaram a internet e hoje estão criando blockchain, falam que existem alguns perigos aí com relação à tecnologia blockchain, porque o blockchain ela nasce como a internet nasceu como um projeto de internet mínima, na verdade. Então, quando se criou a internet, não se pensou em todos os impactos que a internet ia ter, com relação à identidade, à privacidade, enfim, tudo que veio por conta da internet. E é mais ou menos o que está acontecendo com o blockchain. Então, o blockchain, na verdade, é uma grande promessa que os estudiosos profundos, né, e os desenvolvedores de blockchain falam que tem um pouco essa vontade muito grande de que ela seja realmente uma tecnologia que transforme a forma como a gente realiza trocas, transações, né, uma rede muito mais de confiança do que a própria internet. Mas ainda tem muitas dúvidas e muitos pontos em branco. Então, existem alguns experimentos, não existe ainda nenhum experimento em termos de governo, que eu saiba, pelo menos. Eu sei que existe... Você está falando em termos de Brasil ou de... Não, estou falando em termos global? De mundo. Eu estou falando em termos de mundo. Nem no mundo isso Sim. está maduro ainda. Isso é uma tecnologia que está amadurecendo enquanto ela é desenvolvida, né? Diferente de outras tecnologias que, quando elas são conhecidas, elas já foram muito desenvolvidas. Então, hoje, eu acho que, para responder a pergunta, assim, existem algumas tentativas, existem flertes. Com relação à política, eu não sei de nenhuma. Eu sei que a Estônia, que é um país que é super avançado, né, que tem uma identidade, as pessoas já têm uma identidade digital lá,
é um país que está flertando com essa tecnologia. Não sei se isso já está implementado como forma, né, ligada às eleições, principalmente, mas eu sei que tem alguma coisa nesse sentido. E tem um movimento na Austrália também que usa a tecnologia blockchain para fazer com que as pessoas consigam votar em projetos de lei. E isso está se tentando regulamentar isso para valer como se fosse um voto de um político em mandato. Humberto. Eu queria só fazer um comentário depois. No Brasil tem um aplicativo chamado Mudamos, que já é tecnologia blockchain, e as pessoas podem, por exemplo, votar em projetos de lei ou colocar ideias, e o benefício disso é que é completamente auditável, isso é fácil. Eu não sou especialista em blockchain, mas assim, olhando o que isso pode causar em políticas públicas, eu acho que o potencial é enorme, inclusive de poupar esforço, processos, às vezes, porque é tudo automático e, como eu disse, auditável. Imagina que isso pode, por exemplo, acabar com cartórios. Que coisa bacana seria, né? Ou então melhorar o próprio financiamento de campanha. São ideias nesse sentido que a gente pode começar a fazer brainstorm e falar, como que uma tecnologia dessa, que você tem as etapas, você audita tudo, você pode eliminar esse processo intermediário gigante. Lógico que todas essas inovações geram impactos sociais grandes, principalmente com a questão do emprego. Hoje esse é o tema mais quente, um dos temas mais quentes aí do debate econômico global. Como adaptar isso, como modernizar esse tipo de trabalho, ao mesmo tempo como pensar socialmente esses efeitos. Mas é um debate muito interessante. Nossa, a gente tem um comentário aqui de Portugal sobre esse assunto. Olha só, a Ana Neves, ela está dizendo aqui que o ITS Rio está a fazer um projeto com blockchain, o Mudamos Mais. O Mudamos veio aqui no Nova Day, esteve aqui com a gente também. Obrigada pela contribuição internacional aqui. Agora uma pergunta do Márcio Osvaldo para o Renova. Ele gostaria de perguntar como que a pessoa pode fazer para se candidatar, seria por qual partido, é livre escolha? Bom, vamos lá. A gente abriu o processo seletivo, a gente começou pensando muito nessas pessoas que estavam participando dos movimentos cívicos, né? Mas a gente abriu para todos. Então, o processo seletivo ele é aberto, ele tem etapas de inscrição. A gente começou... É até interessante, porque a gente começou esse projeto achando que seria um tiro de curto prazo, né? Mas a gente viu que, na verdade, primeiro, a renovação ela não se dá no curto prazo, a gente vai demorar bastante para conseguir chegar nos resultados que a gente quer. E, segundo, tem muita gente também muito jovem interessada em dar esse direcionamento para a sua vida. E a gente percebeu nesse time também que tem muitas pessoas ali que estão numa etapa até de início mesmo, e que são promessas para o futuro. Então, a gente decidiu que esse projeto não vai ser um projeto de curto prazo, vai ser um projeto de longo prazo. Logo, teremos edição 2019, 2020, e a gente deve abrir as inscrições para 2019 ainda este ano. Então, eu vou pedir que ele fique atento aí ao nosso site, que a gente deve abrir um pouquinho mais para frente, deixa a gente dar uma empacotada nessa primeira turma, que também já está, enfim, sendo constituída agora. E não precisa nem mesmo estar afiliado a um partido para participar do Renova, né? Como eu mencionei, muita gente que se inscreveu, quase mais de 50%, na verdade, não tinha filiação a partido político. Então, como nós somos suprapartidários, nós somos uma iniciativa de formação, a gente, inclusive, pode te ajudar a entender quais são os pontos que te levam a escolher um partido político. O que você deve se preocupar na hora de se filiar a um partido? Obviamente, a questão ideológica é prioritária, mas, além disso, o que mais você precisa olhar? Como é o funcionamento do partido, quais são as práticas de transparência desse partido, como funciona, enfim, a questão autoritária dentro do partido, como as decisões são tomadas, né? Até gostaria de mencionar aqui uma iniciativa do Transparência Partidária, que é o ranking dos partidos. Não sei se vocês conhecem, mas o Transparência Partidária, que é uma instituição que zela aí pela transparência dos partidos e muito nessa frente de fomento a práticas que tragam não só a ética dos partidos à luz, mas também a renovação dentro dos partidos. Eles criaram uma série de critérios que
mensuram aí práticas tanto de renovação interna, quanto de tomada de decisão, quanto de transparência dos partidos para a sociedade. E eles soltaram esse ranking faz mais ou menos 1 mês e meio, e, infelizmente, os resultados são tristes de se ver. Assim, dentro da metodologia que eles criaram, os partidos brasileiros não tem nenhum com mais de 1 ponto em cima do partido, do ranking. Então, é uma iniciativa que eu acho que é bastante promissora, porque pode nos ajudar aí numa questão de governança futura de partidos, né, principalmente quando a gente trata de temas como distribuição de recursos, né, fundo partidário, etc. E tal. Isso hoje acontece sem nenhum tipo de mensuração meritocrática, né? Os partidos recebem somente recurso de acordo com o número de cadeiras que eles têm. Enfim, a gente poderia aderir a isso critérios como estes, por exemplo, da transparência partidária, que trariam meritocracia à distribuição de recursos, e não somente a manutenção de partidos que já são grandes e que já têm acesso a cadeiras, a poder, etc. Então, é importante a gente estar atento também a todas essas iniciativas que estão surgindo de governança, de controle da sociedade em relação ao que acontece na política, e a gente participar disso ativamente também. Obrigada. Tem uma pergunta aqui de Minas Gerais, da terra dos palestrantes e minha também. O Francisco Liberato, ele é educador, e ele pergunta para quem quiser responder. Como poderia substituir o assistencialismo por um modelo que efetivamente cria oportunidades para o cidadão? E aí ele emenda com uma também bem interessante, como dialogar com políticos vinculados a ideologias extremistas, que é um assunto bastante em pauta hoje. Quem quer responder? Eu posso começar a arriscar. São perguntas, na verdade, as duas bastante longas, diria, mas assim, do assistencialismo e política social. Eu acho que a gente precisaria ver o governo de uma forma ampla, para entender o que é política de assistência social, o que é política social específica, antes de entrar e condenar ou louvar a iniciativa X ou Y. Por exemplo, se você tem um problema concreto, que é pobreza, você tem um problema concreto, que é pessoas que, além do estado de viverem na pobreza, não conseguem ter acesso à saúde e à educação, e mesmo com um tipo de bolsa, por exemplo, eles não fazem isso, a gente precisa pensar mecanismos de consertar essas coisas. Ao mesmo tempo, ter a convicção de que uma política pública não é para sempre. Isso acontece. Quantas vezes você vê gente aqui que assume uma secretaria, continua o que o mesmo está fazendo e nunca parou para avaliar se isso funciona ou não. Nessa perspectiva mais ampla, é, sim, importante, num país com tanta pobreza, ter políticas de assistência social bem avaliadas, mensuradas, sem menor compromisso de avaliar e acabar com o programa porque já atingiu a maturidade. E, ao mesmo tempo, sem perder de vista outra coisa, que é essa avenida da igualdade de oportunidades, qualidade de educação pública, qualidade na saúde pública, segurança, que são indicadores de bem-estar. É justamente isso que vai fazer o Estado de São Paulo, o Brasil, ser um país melhor para se viver. Mas esse discurso que eu escuto dos radicais, na verdade, de que política assistencial não serve para nada, é esmola, não faz sentido. E aí a perspectiva vamos ver de forma ampla e vamos consertar os problemas especificamente, mas mensurando e sem problema de acabar com o que não está funcionando mais. E eu arrisco a dizer, todos os governos que eu consigo pensar na minha cabeça têm programas que eles não avaliam, não têm transparência como esse dinheiro faz, há politicagem na gestão de programas assistenciais e é hora de também tratar isso com mais seriedade. Então, assim, compartilho com essa preocupação. Os extremistas é um problema do mundo, não é um problema do Brasil. O Agora nasceu também com essa incumbência de convergir. O extremismo ele não serve para consertar problema, ele só constrói bandeira. Porque, se ele agrada 10% da população, ele vai massacrar os outros 20% ali que não estão naquela bandeira. E o meio ali, o cidadão comum,
não é o foco deles. Então, o momento de crise favorece extremistas, não dá para ignorá-los, não dá para virar as costas para eles, que foi no caso dos Estados Unidos um pouco o que aconteceu. A gente precisa aprender com o erro alheio também. Precisa dialogar, entender o problema imediato, porque muitas pessoas que se encantam pelo discurso populista, na verdade, são problemas concretos, reais, que sejam os governos ou os políticos tradicionais não estão falando com eles naquele problema específico, mas tentar trazer essas pessoas para a racionalidade. Eu ainda confio que a racionalidade é uma força muito importante do ser humano. Então, que façamos política por ela também. Carla, quer falar? Carla. Eu queria trazer para esse ponto do extremismo, eu queria trazer dois pensamentos, um que tem a ver com psicologia, outro que tem a ver com tecnologia e algoritmo, né? Eu acho que a primeira dica, e aí eu estou falando de como a gente fala com pessoas extremistas, na verdade, nas redes sociais, queria fazer um lembrete de quando a gente costuma dizer, eu acho que é uma espécie de cacoete que a gente tem que corrigir. A gente costuma falar, todo mundo está na internet, todo mundo tem um celular na mão. Não é exatamente todo mundo, né? Então, a gente está falando, a gente tem 30% da população que não tem internet no telefone. Então, vamos lembrar sempre dessas 50, 60 milhões de pessoas. Então, fechando esse parênteses, eu vou falar com extremista na rede social. A pior coisa que a gente pode fazer, estou me colocando no lugar de quem não é extremista e de quem busca o diálogo, é responder a essas pessoas, né? O que acontece é que o algoritmo que está desenhado, e não é por mal, aconteceu isso, por quê? Porque um clique é mais barato, valorizar a emoção negativa, né, na rede social. O clique é mais barato mesmo, de custo financeiro. Então, o que acontece é que, daí vou trazer a psicologia, o que acontece é que existe aí uma relação, se estuda que é de 3 a 4 para 1, a relação entre o engajamento pelo negativo das pessoas, nosso, e o positivo. Então, a tendência das pessoas de se engajar 3 ou 4 vezes mais quando alguma coisa negativa acontece do que quando uma coisa positiva acontece. Então, o que eu vejo é que a gente tem que dar menos voz e menos atenção para quem não está aberto ao diálogo, porque na hora que a gente está dando um comentário, a gente está compartilhando uma notícia negativa, a gente só está dando força para ela, né? Então a nossa psicologia funciona assim. Então, o que eu queria contribuir um pouco com isso, né? Enquanto a gente não, na rede social, e aí a gente está falando assim de muitos brasileiros também, enquanto não se corrige no mundo esse algoritmo, né, que é um algoritmo que foi desenhado em cima desse tipo de engajamento, a gente vai ter que tomar muito cuidado. E aí tem uma coisa interessante que acontece aqui, e tem acontecido, e aí tem muita gente estudando isso, é que um movimento, uma causa que nasce na internet como uma hashtag, e aí o Black Lives Matter nos Estados Unidos é usado como exemplo para isso, e talvez o movimento feminista, a gente vai ver isso acontecer. O que aconteceu? Depois desse movimento nos Estados Unidos, né, do movimento negro, depois dessa hashtag, alguns meses depois, se organizou um movimento dos brancos, da supremacia branca extremista nos Estados Unidos. E isso nada mais é essa organização do que uma consequência do que foi o positivo do Black Lives Matter. E, muito possivelmente, a gente vai ver um movimento daqui a alguns meses, pode ser 6 meses, 8 meses, 1 ano, do movimento contra o movimento feminista, e isso vai nascer nas redes. Então, a rede social está organizando isso, o algoritmo está fazendo isso. Tem uma coisa que funciona de uma forma invisível e que a gente não tem acesso a como é que é esse algoritmo, que está fazendo com que isso aconteça. Então, acho que, com relação aos extremistas, eu queria trazer um pouco esse pensamento, que vem, de novo, no ponto da educação digital, que a gente precisa saber como a gente se comporta também com relação a isso. Obrigada, Carla. Plateia, queria saber se tem alguém aí da plateia que gostaria de fazer uma pergunta. Porque tem um monte de pergunta online aqui, gente. Vocês têm que aproveitar aí. Olá, bom dia. Eu sou a Cristine.
trabalho na unidade de inovação do governo do Estado de São Paulo. Eu queria perguntar principalmente sobre tecnologias participativas. Né? Eu vejo vocês... A gente busca espaços que reúnam expertises, como tal agora. A gente olha lá o quadro de pessoas pensando em agenda e impressiona, né, a quantidade de pessoas gabaritadas. O Virada Política, eu acho que traz uma ferramenta presencial muito importante, né, para isso. Mas eu queria saber o que vocês estão conversando sobre tecnologias participativas. Então, como eu disse na apresentação de contrapartidas, para a gente, quando a gente pensa um pouco na crise de representatividade, né, do que a gente vive hoje no Congresso, a gente atrela isso muito também à não escuta do parlamentar em relação ao que a sociedade está demandando, né? E a gente tem visto muitas ferramentas sendo desenvolvidas para trazer esse canal aberto de comunicação entre o parlamentar e o eleitor. E a gente está incentivando, quando a gente pede lá uma das contrapartidas do Renova, que é a transparência com relação ao voto, a gente tem pesquisado as melhores ferramentas que tem hoje no mercado e algumas que estão sendo desenvolvidas, que alguns parlamentares, inclusive, já usam, para a gente pedir para que os nossos líderes Renova eleitos utilizem, né? Então, como exemplo, tem uma ferramenta que chama Nosso Mandato, que é a evolução do Meu Vereador, desenvolvida pelo Gabriel Azevedo, em Belo Horizonte, que é uma ferramenta que ela traz tanto a questão da transparência do uso de recursos do gabinete, quanto a participação no voto. Então, o vereador ele explica lá o posicionamento dele em relação ao projeto de lei e diz o que ele quer votar e por quê, e a população tem a possibilidade de comentar e dizer se concorda ou discorda com ele, né? E ele, especificamente, o Gabriel, ele muda o voto à medida que a população vota mais contra a opinião dele do que a favor. Então, essa é uma ferramenta que, na minha opinião, é um modelo dessas novas tecnologias que aproximam a população do parlamentar e garantem a representatividade dos interesses da população, né? Dentre outras que tem aí que estão sendo desenvolvidas. Então, o Renova acredita que o nosso papel não é só formar as pessoas, mas é também fomentar uma democracia mais forte, né? Então, por isso a gente está aí conversando com várias iniciativas, entendendo quais são as ferramentas. Eu acabei de citar aqui o ranking dos partidos, o próprio Nosso Mandato. Essas são iniciativas que estão dentro desse ecossistema e que a gente fomenta que esses 135 líderes, pessoas diferenciadas, estejam a par do que está acontecendo e tragam essas questões também à luz, seja em projeto de lei, seja usando eles próprios e para que isso cresça organicamente, para que a população demande dos seus parlamentares o uso desse tipo de aplicativo. Enfim, a gente se vê também num papel aí de fomento dessa relação e dessa democracia mais forte. Mais alguma pergunta? Deixa eu só complementar, que eu acho importante, para a ação política, no geral, como que se organiza. E esse na verdade, é uma pergunta bem interessante, porque há vários instrumentos, há várias tecnologias, mas, no final, essas coisas podem ser um pouco caóticas para a organização, por exemplo, de movimentos ou mesmo de articulações. Na Espanha, por exemplo, Podemos usava o AppGree, que parece que era uma coisa super bacana, porque atingia um consenso imediato. A gente tentou algumas vezes usar esse negócio aqui, nunca funcionou. O que mais funciona é o WhatsApp. Só que tem um segredo: o WhatsApp precisa ser muito bem usado e controlado, porque a capacidade das pessoas colocarem tudo que não precisa colocar ao mesmo tempo no mesmo grupo é uma coisa inacreditável. Então, precisa quase de um gerente para falar isso pode, isso não pode, a regra é essa e tal. Encheu o saco, expulsa. Mas, assim, no final, a tecnologia, assim, ela é sempre usada para que essa ação se dê no presencial de alguma forma. E ser sempre presencial, digital. 100% virtual é muito difícil. E tem discussões que é melhor no presencial, porque no digital tem gente que é mais prolixo, tem gente que é mais direta, e pode gerar algum tipo de ruído. Mas é um pouco disso, nem só uma coisa, nem só outra. Só um comentário: a gente vive numa democracia representativa.
do ponto de vista eleitor-eleitorado. Isso significa que você precisa ter uma via direta, quanto mais direta é importante. Mas o desenho da representatividade, ela não significa que você tem no teu site, no teu Facebook ou no teu aplicativo as pessoas falando faz isso ou faz aquilo, significa que os teus eleitores votarem para aquilo, porque provavelmente você vai ter muito mais voto do que você vai ter numa ferramenta, ou as pessoas que votarem você não necessariamente estão naquela ferramenta. E, terceiro, o conteúdo técnico, a discussão, a ciência, o debate qualificado, são responsabilidades do representante. Senão, você podia pôr máquina. A inteligência artificial hoje permite que, a partir de preferências individuais, você congrega isso em algoritmos e eles votem a favor da maioria. A história já mostrou que, quando a maioria decide tudo, os resultados são desastrosos. A política é fundamental. E a política não se faz somente com essa canalização direta que a maioria canaliza por meio de algoritmos. A ciência é fundamental, a razão é fundamental, o equilíbrio da negociação é fundamental. Por isso, eu sempre digo, não vamos fetichizar tecnologia, vamos usá-la da melhor forma possível. A Carla quer. Não resiste, Carla. Eu não resisto. Porque eu adoro tecnologia, eu trabalho com pesquisa. Eu queria trazer um outro ponto de vista, na verdade, porque eu trabalho com pesquisa todos os dias e faço pesquisa para empresas, né? Em todas as indústrias, carro, alimento, banco, tudo. E o que eu vejo das ferramentas, né, tecnológicas desse mundo, esse outro mundo que eu vivo um pouco também, mas eu vivo muito mais o mundo do lado desse mundo da corporação, assim. O que eu vejo é que eu acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender do lado de cá, que a grande empresa faz, porque tem dinheiro, porque vai ter lucro no final também, e que eu acredito que tem muito a ver com entender a necessidade das pessoas que vão usar a tecnologia. Então, eu vejo muita tecnologia que eu acho incrível e eu penso, nossa, que legal, mas as pessoas não vão usar. Primeiro, que ninguém quer baixar mais um aplicativo no celular, né? Primeira coisa. Os dados mostram isso, né? Cada vez a gente está usando menos aplicativos, porque a gente também não tem memória, e quanto mais a gente, né, desce nas classes sociais aí brasileiras, menos memória, menos capacidade e menos internet no celular. Então, eu acho que, indo para uma coisa bem realista, assim, o que eu vejo é que os aplicativos, diferente das empresas que fazem pesquisa e fazem testes e prototipam e olham para a ferramenta pelo ponto de vista do usuário, o que o meu usuário quer, na verdade, para fazer com que essa ferramenta funcione, porque, no final, sim, lá no fim, eu vou ter lucro com esse produto tecnológico. Do lado que não é privado, né, isso não existe. Então, eu acho que, se existisse isso, né, vamos fazer do jeito que é, vamos ouvir o usuário, vamos ouvir o que as pessoas realmente querem. Eu vejo que existe muita vontade social, política, de engajar as pessoas, mas pouco essa coisa de ouvir o outro lado e ouvir, de fato, como a pessoa quer participar através da tecnologia. Para mim, a hora que a gente conseguir responder essa pergunta, como as pessoas, o cidadão, quer participar usando a tecnologia, aí talvez a gente vá ter algumas ferramentas que vão, de fato, serem usadas pelas pessoas, né, serem adotadas. E a gente, brasileiro, a gente é um early adopter de tecnologia. Então, essa não é uma barreira, né, mas eu acho que está muito no desenho mesmo das ferramentas. Bom, infelizmente, chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito interessante o debate. Queria agradecer quem veio aqui no auditório, agradecer quem está na nossa audiência online e dizer também que a gente teve muitas perguntas aqui que ficaram sem resposta. Então, quem quiser, os e-mails de vocês, né, vão estar também no site do InovaDay, www.novaday.com.br. Então, não só os contatos deles, né, mas eles, se vocês puderem, então, se dispor a responder as perguntas, e aí vocês podem guardar. Então, essas palestras vão estar disponíveis em breve no site do InovaDay, com todo o material, e a gente se encontra em breve. Muito obrigada.